Eu levei quase um mês preparando o conteúdo que eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo. Nele eu fiz uma grande compilação e montei 3 diferentes planos de estudo para que você consiga sair do zero na inteligência artificial, caso se sinta um perdido no assunto. Mas muito além disso, eu vou fazer uma recapitulação completa do mercado para que vocês entendam quem são os principais players e, através disso, vocês vão conseguir compreender quais são as melhores oportunidades que existem aqui no meio e qual que é o caminho que eu mesmo estou seguindo por conta própria de estudos aqui, onde eu julgo que existem as melhores oportunidades, pelo menos nos próximos 5 anos. Seja você um desenvolvedor, trabalhe com finanças, um profissional liberal, funcionário público, um dev, analista de dados, empreendedor, não interessa. Existe um caminho de estudo na inteligência artificial adequado para cada um de vocês e eu vou apresentar eles aqui. Então, antes de te apresentar o plano de estudo e os diferentes perfis, eu preciso fazer uma recapitulação sobre o que eu vejo como a economia da inteligência artificial. Quem já assistiu esse outro vídeo aqui do canal já deve estar familiarizado com essa estrutura, mas mesmo assim eu decidi trazer de novo porque eu vou falar sobre um elemento que eu não tinha trazido no último vídeo, que seria esse bloquinho aqui do canto sobre IAs não generativas. A gente já vai chegar lá. Então, como que eu gosto de enxergar a economia da inteligência artificial? Quem são os principais players? O que cada um está fazendo? Em primeiro lugar, aqui embaixo, eu gosto de ver isso aqui em 4 níveis, tá? Onde existem empresas e algumas entidades aqui que cada uma estão desempenhando papéis e fazendo coisas diferentes. Então, aqui embaixo, na primeira camada, a gente teria os provedores de hardware, seriam as empresas que estão desenvolvendo semicondutores, os processadores, as placas de vídeos que permitam que as inteligências artificiais existam, vamos dizer assim. Elas precisam rodar em algum lugar. E da forma mais básica possível, a gente tem aqui empresas como, por exemplo, a NVIDIA, que seria a empresa principal, aí, provedora de GPU para o mundo inteiro. Todo mundo já sabe que ela está aí valendo mais de, sei lá, a última cotação, 2 trilhões, 1 trilhão. Eu estou até por fora do valor de mercado atual da NVIDIA. Mas ela é o player central hoje, tomou bastante proporção nos últimos tempos. Mas também a gente tem outras empresas aqui, como, por exemplo, a Intel, fornecedora de processadores. A Groq, que seria uma concorrente bem no começo, vamos dizer assim, bem pequena da NVIDIA, desenvolvendo algumas placas que permitem que a gente também rode modelos de linguagem nela mais rapidamente. Teria a AMD. Então seriam essas empresas que estão aqui embaixo fornecendo esse hardware para que a gente consiga desenvolver os nossos modelos de linguagem, os nossos modelos de inteligência artificial e rodar coisas aqui. Tá? Vocês, pelo menos a recomendação que eu vou passar nesse vídeo, não precisam se preocupar com isso. Tá? Todas as oportunidades e o plano de estudo ele vai acontecer daqui para cima, mas é importante que a gente entenda essa primeira camada. A segunda camada, a gente tem os provedores de infraestrutura, ou seja, as nuvens, onde a gente consegue alugar infraestrutura, a gente consegue alugar hardware e rodar nossos modelos, rodar nossas inferências, as nossas estruturas todas lá. A gente teria 3 grandes players aqui, que seria Google Cloud, Microsoft Azure ou AWS. Seriam os 3 grandes e a imensa maioria da infra do mundo está rodando aqui. Existem agora algumas iniciativas que estão acontecendo de empresas que estão nos níveis acima também desenvolverem a sua própria infra, mas essas 3 aqui são principais. Também não se preocupem com isso, a gente utiliza elas no desenvolvimento das nossas aplicações, porém o nosso conhecimento está daqui para cima. Tá? E aqui eu tenho uma camada que seria a camada de quem desenvolve os modelos de inteligência artificial. Então essa aqui, por exemplo, é a grande conhecida do momento, a grande falada, a OpenAI, dona do ChatGPT. Mas a gente tem outros concorrentes aqui, como por exemplo a Anthropic, o Google aqui com Gemini, algumas outras menos faladas, como Midjourney, Stability.ai. Existem empresas que estão desenvolvendo os modelos em si. E a gente também consegue consumir esses modelos de maneira aberta no Hugging Face. Então, todos os modelos de inteligência artificial que vocês veem por aí são desenvolvidos nessa camada aqui. É quem projeta eles, é quem treina, é quem contrata os serviços aqui de baixo para poder alugar a infraestrutura deles por um certo tempo enquanto o modelo está sendo treinado para depois comercializar com as etapas de cima. Tá? E aqui no canto eu também coloquei outras entidades que também aparecem, que são, vamos dizer assim, universidades, são organizações às vezes não governamentais, são grupos de pesquisa, seria mais a parte de pesquisa em si que também estaria nessa terceira camada. Tá?
E quem me acompanhou naquele último vídeo viu que eu parava por aqui. Eu não fazia essa distinção da direita. Eu simplesmente seguia aqui para a esquerda e falava sobre IAs generativas. Falava especificamente sobre isso, que seriam modelos de linguagem que a gente tem hoje em dia, modelos de geração de imagem, modelos de geração de vídeo, modelos de geração de áudio, de transcrição de áudio. São todos modelos que são baseados em redes neurais e que têm essa característica que marca, vamos dizer assim, o hype da IA que começou lá em 2022, que seriam as suas capacidades generativas, de gerar coisas. Então, toda vez que tu está interagindo com algum modelo de inteligência artificial que fala contigo, que gera uma imagem, que tem essa capacidade de criar, aparentemente, ele é uma IA generativa, tá? E ele faz parte desse grupo aqui. Todo o hype do mundo, toda a atenção, todo o dinheiro está majoritariamente indo para cá. Tá? Então, esse elemento aqui eu acredito que seja o mais importante. A gente ouve muito mais falar de OpenAI, de Anthropic, de Gemini, notícias em relação a isso do que esta parte aqui da direita. Porém, eu coloquei ela aqui, e eu acho importante a gente falar sobre isso, que existe uma outra divisão sobre inteligência artificial, que seriam os modelos não generativos, são os modelos de inteligência artificiais mais clássicos. Então, eu, por exemplo, não sei se vocês sabem a minha história, já contei algumas vezes aqui no YouTube, mas para quem está chegando recentemente, eu sou de formação engenheiro químico e trabalhei como analista de dados no mercado financeiro por quase 10 anos. E toda a minha carreira foi feita utilizando modelos de inteligência artificial e programação aqui na direita. Eu não tinha tanto contato com inteligência artificial generativa, eu tenho tentado me especializar mais nisso nos últimos 2, 3 anos, mas toda a minha bagagem está aqui. E ainda existe muito mercado aqui. Então eu já vou explicar melhor para vocês essa diferença. Então isso aqui seria a terceira camada. O que seria a nossa quarta camada? São camadas, empresas ou entidades ou organizações que estão usando as tecnologias que foram desenvolvidas aqui embaixo, tá? Para poder construírem produtos que chegarão ao usuário final. Então a gente pode pensar, por exemplo, aqui, sei lá, no Photoshop, onde eles estão colocando ferramentas de IA generativa para ajudar editores a editar imagens mais rapidamente, a corrigir pele, a gerar fundo. Então o Photoshop está utilizando tecnologias aqui de Stable Diffusion, ou dessas empresas aqui que geram elementos de imagem, e entregam isso aqui para o usuário. Às vezes o YouTube pode ter um algoritmo de tradução, o Instagram pode ter um algoritmo de geração de imagem, de criativos, o TikTok é a mesma coisa. E existem uma infinidade de empresas aqui que eu nem citei, como por exemplo a Perplexity, como por exemplo todas as outras ferramentas de IA que vocês ouvem falar por aí. O HeyGen, que consegue gerar, vamos dizer assim, cópias virtuais minhas, fazer traduções simultâneas. Existem muitas e muitas e muitas empresas aqui que estão recebendo grande parte do dinheiro do mundo porque o mundo tem interesse em poder saber o que pode ser feito com inteligência artificial, como é que a gente pode obter mais resultado com isso. Tá? E aqui no canto das IAs não generativas, eu até coloquei um pequeno desenho, porque essas IAs aqui, elas são de natureza diferente. Elas são IAs que são muito focadas e muito úteis para quem trabalha com dados. Tá? Então, eu, por exemplo, durante muitos anos utilizei modelos de inteligência artificial que não tinham nada a ver com isso. Eram modelos de classificação, modelos de regressão, que me ajudavam a fazer previsões de séries temporais, identificar alguns padrões em séries de dados. Toda essa gama de inteligência artificial aqui, que é muito distinta entre si, ela é muito, muito, muito útil para qualquer tipo de profissional que trabalha com dados. E isso aqui, por mais que não esteja tão no hype quanto isto daqui, ainda tem muito valor e é muito útil. Então é justamente aqui que eu vou começar, o primeiro perfil. Quem é esse primeiro perfil? Ele é um usuário da camada 4, ou seja, ele está nesta camada aqui em cima. Ele trabalha com IAs não generativas. Isso aqui é muito, muito, muito útil se você trabalha no seu dia a dia com dados. Se você seja um analista de BI, um analista de dados tradicional, um cientista de dados, trabalha no mercado financeiro, fazendo previsões financeiras dentro de alguma empresa, trabalha com marketing. O marketing hoje em dia ele é muito, muito, muito baseado em dados. Então, pensou em dados, em análise de dados, esse roadmap aqui ele vai ser muito útil para ti. E antes de entrar no roadmap em si, só uma última pergunta. O que caracteriza um profissional ser da quarta camada e não da terceira?
Eu optei em colocar desta forma por fins didáticos porque eu acho que um profissional da terceira camada ele tem que estar preocupado em criar os modelos. Então é alguém que está preocupado lá em como é que vai montar o chat GPT novo, vai mudar lá os blocos de atenção dentro de uma rede neural gigantesca. É a parte de uma engenharia das redes em si, mas ele não está muito preocupado com as aplicações práticas reais do mundo real, que empresas vão utilizar aquilo daquela forma, tá? A quarta camada, ela é uma camada de aplicação. Ele está pegando o que já existe de tecnologia do mercado e tentando trazer para o seu negócio, tá? Então, era o meu caso. Eu era lá um analista de dados do mercado financeiro, eu pegava modelos prontos que já existia, tunava um pouquinho e tentava melhorar resultados do que eu já fazia, que no caso era trading, estratégias de trading. Então, se tu está começando nesse mundo agora, qual o primeiro passo que tu tem que dar, na minha opinião? Como vocês sabem, a gente aqui é um canal de Python, tá? A gente é uma escola de Python, na verdade, e eu acho que Python é a principal linguagem para inteligência artificial, não é só porque a gente monta a escola, é porque de fato pesquisa em qualquer outro lugar, inclusive até comunidades que não têm essa relação direta que nós temos com Python, porque Python ela é uma linguagem extremamente versátil, uma linguagem que tem acesso às principais bases, às principais bibliotecas, aos principais modelos para vocês fazerem qualquer coisa nessas camadas. Então, Python é ponto de partida para qualquer um desses três perfis, tá? Então, o que vocês têm que fazer? Eu indico aqui que vocês estudem as bases da linguagem de programação. Então, a gente vai ter aí lógica de programação, entender as bases do Python, os tipos de dados. Vocês têm que aprender aí números, controle de variáveis, listas, dicionários, if, else, for, while, funções, talvez programação orientada a objetos. Isso seriam as bases da linguagem de programação. A gente não está entrando em nenhuma especificidade ainda. Tá. E aqui embaixo eu também coloquei estudar Pandas, NumPy e Matplotlib, que são bibliotecas muito, muito úteis para poder trabalhar com análise de dados. Então, Pandas ele é o Excel dentro do Python, NumPy é uma biblioteca que te permite fazer operações matemáticas com mais eficiência e Matplotlib é uma biblioteca excelente para poder visualizar dados. E aqui vem a parte polêmica, tá, galera? Porque eu tentei fazer uma sugestão aqui, um roadmap com tempo estimado, mas assim, ó, é muito, 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 muito difícil conseguir fazer uma estimativa precisa. É algo muito individual, tá? Vão ter pessoas que vão pegar aqui Python e vão conseguir, saindo do zero, pegar essas bases aqui em um mês. Tem gente que vai conseguir em 2 semanas, tem gente que vai precisar de 6 meses, tá? Então aqui é só um valor médio, supondo que vocês estudem aí por volta de 10 a 20 horas por semana, tá? Eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar Python, eu já tinha boas lógicas de programação, mas eu consegui aprender o Python e consegui desenvolver os primeiros scripts, as primeiras coisas em 1 semana de estudo. Mas assim, como que eu fui capaz de fazer isso? Eu estudei só o necessário para poder desempenhar uma pequena tarefa. Tá? E é isso que eu estou dizendo para vocês aqui agora, vocês não vão ficar craque no Python. Python é um estudo da vida inteira. Existem bibliotecas infinitas, dá para ir fundo em muitas e muitas coisas. Vocês vão ver que vão ter bibliotecas daqui a pouco que eu vou apresentar que só estudar a biblioteca é mais do que tudo isso aqui de Python. Mas essa base aqui, pelo menos a parte estrutural, eu acredito que cerca de 2 meses vocês já conseguem. Tá? E tudo isso aqui vai ser muito focado em dados. Próximo passo, vocês vão ter que estudar matemática. Existem 4 áreas da matemática aqui que eu acho que são essenciais para quem está trabalhando com inteligência artificial, que seria probabilidade, estatística, álgebra linear e cálculo. E agora com certeza eu vou ser xingado aí porque vai ter uma galera que vai dizer assim, é impossível estudar isso aqui em 1, 2 meses. E assim, galera, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu fiz faculdade de engenharia e durante a faculdade a gente tinha muitas cadeiras que englobavam esses conceitos aqui. Então, probabilidade estatística era uma cadeira que durava 6 meses de estudo, álgebra linear 6 meses, cálculo existiam 2 cálculos, então era 1 ano de estudo. Então, em tese, isso aqui tudo deveria levar 2 anos de estudo. Só que assim, ó, 90% do conteúdo que vocês estudam na faculdade sobre isto, probabilidade, estatística, álgebra e cálculo, é 5%, vamos dizer assim, sobre a intuição matemática da coisa e 95% do tempo praticando a como resolver questões específicas, com equações específicas que, sendo bem sincero, na prática não vão ajudar vocês em nada no resto da etapa. Por exemplo, na cadeira de cálculo, a intuição de cálculo, lá na Asimov Academy a gente tem um curso de matemática sobre cálculo, também tem um curso de álgebra linear e probabilidade estatística, e todo esse curso aqui ele dura 5 horas, se eu não me engano. E eu foco em passar para os alunos apenas a intuição da coisa, a intuição que eu acho que é necessário para que vocês consigam compreender o resto. Na faculdade a gente passava 6 meses resolvendo diferentes tipos de equações, então, aprender o conceito de uma derivada, aprender o conceito de uma integral. Agora vocês vão fazer exercícios sobre derivar
cada microequação. Qual a derivada de NX, qual a derivada de NX sobre X, NX mais 2Y. Tinham regrinhas específicas que tu tinha que aprender para um conjunto gigantesco de variações que na prática, no mundo real, desculpa matemáticos, mas era relativamente inútil. Porque o mundo real ele não é analítico, ele é numérico. Então a intuição ela é muito mais importante que vocês dominem ela aqui do que a parte exata da coisa, tá? Então eu acredito que, de fato, pegar a intuição da matemática aqui, dá para pegar em 1 a 2 meses, focando nesses elementos aqui. Próximo bloco de estudos, Machine Learning clássico. Aqui a gente vai entrar em estudar o que são modelos de regressão, alguns modelos de árvores. Então aqui vocês vão estar aprendendo a como fazer com que o computador trabalhe com conjuntos de dados e extraia padrões desses conjuntos de dados sem ser previamente programado para isso. Essa é a ideia de modelos de machine learning. Então entram aqui, existem muitos modelos de regressão, muitos modelos de árvores para poder estudar aqui. Scikit-learn, métricas de otimização, a como otimizar tudo isso. É uma área relativamente pesada de estudo, tá? Eu coloquei aqui de 2 a 4 meses. Tem muita coisa aqui dentro que eu não abordei nesse roadmap, tá? Mas estudem o machine learning clássico. E por fim, a parte de prática. E aqui eu não faço ideia de quanto tempo leva, porque assim, ó, isso aqui vai ser muito individual de cada pessoa. Eu, por exemplo, quando estava estudando isso para desenvolver estratégia de trading, eu fiz esse caminho aqui, mas eu já estava empregado e eu já tinha objetivos em mente. Eu sabia que estratégias eu queria avaliar, eu sabia que modelo eu queria colocar para que fim. Tá? Então ele foi um processo que eu consegui trabalhar com dados reais muito bem. E o mais legal é que dependendo do objetivo que vocês vão ter, vocês vão perceber que, pô, eu quero fazer uma análise de regressão de preços ou de previsão de vendas. Quanto minha empresa vai faturar no ano que vem. Aí eu vou lá e pego um modelo de regressão. Aí, de repente, eu estudei um modelo de regressão, só que esse modelo de regressão não está sendo muito bom. Então, de repente, eu preciso estudar um outro modelo de regressão. Então, essa última etapa aqui, ela vai ditar que bagagens e que furos ficaram nesse aprendizado de vocês, e tudo isso aqui vai acontecer de maneira muito mais orgânica, tá? É sempre recomendado vocês irem pelo caminho de dados reais, tá? Vocês terem algum problema de fato que querem resolver, porque isso aqui vai dar muito mais motivação para vocês quererem de fato aprender as coisas e serem reconhecidos do que se forem para um estudo mais teórico. Tá? E o Kaggle aqui é uma plataforma de análise de dados que seria mais linkado para quem está com esse estudo mais teórico. Tá? Então, se de repente você ainda não é um analista de dados, não tem um emprego e quer entrar nessa vaga, infelizmente vai ter que ficar estudando essa parte teórica, o que na vida real vocês vão ver que as coisas são bem diferentes, mas pelo menos para poder, vamos dizer assim, aprender os conceitos aqui, então ficar no Kaggle é algo bem relevante. E quanto tempo eu imagino que dê para levar isso tudo? É bem difícil de falar, tá? Porque essa parte final aqui, ela que vai determinar o quanto de fato vocês sabem. E esse primeiro perfil aqui é um pouco complicado, porque assim, galera, cada área que vocês forem focar, se forem focar no mercado financeiro, na verdade o caminho vai ser um. Se forem focar em análise e previsão de vendas, talvez o caminho seja outro com outro modelo que eu não abordei aqui. Se vocês forem focar em, de repente, análise para dados de marketing, aí a análise vai ser outra com modelos que eu nem abordei aqui. Então, cada caminho vai ter uma especificidade que eu não consigo abordar tão bem. Eles são muito diferentes entre si. E é justamente por isso que eu também nem vou abordar como é que seria um plano de estudo caso vocês queiram ser um desenvolvedor do terceiro nível para IAs não generativas. Porque cada problema vai pedir uma abordagem diferente. Então, lá no mercado financeiro, eu tinha que trabalhar com dados de séries temporais. Se você vai trabalhar com dados da indústria, a matemática por trás da indústria é outra completamente diferente e talvez necessite que você saiba de coisas diferentes aqui. Eu coloquei esse caminho aqui, eu acho que ainda existe um apelo comercial para ele sim, nas vagas de análise de dados, porém ele não está tão na mídia quanto a IA generativa. Segundo perfil, alguém que queira trabalhar como desenvolvedor de modelos de inteligência artificial na terceira camada. Então eu botei aqui perfil 2, camada 3 generativa. Tá? Esse seria um engenheiro de modelos generativos. Eu vou ser um pouco sincero quanto a isso. Tá? Eu acho que é uma linha um pouco mais complicada, porque eu coloquei um plano de estudos aqui relativamente simples, mas a complexidade real é só para vocês começarem, porque conseguir emprego nisso é mais complicado, o tamanho do mercado é mais restrito. Os contratantes dão preferência a profissionais que têm uma bagagem
PhD, doutorado, uma bagagem bem sólida. Então vai ser bem difícil para vocês, seguindo um plano de estudos que eu passar aqui, conseguirem ser contratados nessa área. E mesmo que vocês aprendam tudo isso e consigam desenvolver alguns modelos, ainda assim vão ser modelos que não vão ter muito valor comercial, porque eles vão ser muito específicos e provavelmente piores do que existem por aí. Tá? Então este é um perfil que eu particularmente sei um pouco, não é a minha especialidade total, mas eu percebi que eu nunca consegui gerar muito valor para as empresas que eu já trabalhei, ou mesmo na Asimov, quando a gente desenvolvia estratégias para o nosso próprio capital, na parte de trading, utilizando os conhecimentos daqui, porque ele é bem complexo. É pesquisa, tá, gente? E pesquisa tem um problema que vocês vão ter que investir muito tempo lendo papers, entendendo quais são os conhecimentos, estado da arte, muitas vezes desenvolvendo os próprios testes, as próprias arquiteturas, vão ter que ter dinheiro, tá? Às vezes muito dinheiro para jogar fora, porque pesquisa é aquela coisa onde a cada 10 experimentos que vocês fazem, 9 dão errado, para talvez um ser algo promissor e muito provavelmente esse um que ficou também dá errado. Tá? Essa é a realidade da pesquisa e esse caminho aqui é para isso. Mas, se mesmo com esse alerta quiserem seguir nele, o que vocês precisam aprender? Em primeiro lugar, Python. Tá? De novo, a mesma coisa que eu falei no perfil 1. Vocês vão entender as bases. Eu coloquei aqui a mesma base de Pandas, NumPy e Matplotlib. Tá? A gente vai voltar no Python daqui a pouco, mas tem que ter as bases do Python, de lógica de programação, variáveis, estrutura de controle de fluxo, tudo aquilo que eu já falei. Segunda parte aqui, galera, matemática. Da mesma forma como eu tinha colocado anteriormente no perfil 1, a gente vai ter que entender ali probabilidade, estatística, álgebra linear, cálculo, vale o mesmo que eu falei anteriormente. E é agora que a coisa começa a ficar um pouquinho diferente, porque eu mudei o que vocês precisam estudar em relação a fundamentos de machine learning. Por quê? Porque aqui a gente estava indo mais no detalhe de fato de entender os modelos mais clássicos, entender modelos de árvores, modelos de regressão, regressão logística, saber treinar, saber otimizar, saber a matemática por trás deles. Aqui, para esse segundo perfil, eu não julgo tão importante. Eu coloquei apenas um entendimento mais em alto nível da coisa. Então vocês vão entender, quero que vocês entendam ali o que é um modelo supervisionado versus um não supervisionado, entender um pouco de regressão logística, mas eu não coloquei aqui modelos de classificação, não coloquei modelos de árvore, não coloquei feature importance, não coloquei várias coisas aqui que seriam mais úteis para um analista de dados mesmo saber, porque todo o nosso conhecimento de machine learning vai vir depois. A parte de redes neurais que vai aparecer aqui ela é mais relevante para um profissional do perfil 2. Tá? Aqui eu coloquei também como importante divisão de dados. Então, tu teria que saber como que eu faço para, por exemplo, vou treinar um modelo de machine learning. O que é dados de treino, dados de teste, qual a proporção adequada para cada um deles, como é que eu faço para medir métricas de acurácia, precisão dos modelos. E por se tratar de um estudo mais simplificado em relação ao que estava aqui, que antes eu tinha colocado de 2 a 4 meses, aqui eu coloquei 1 mês. Na verdade seria de 1 a 2 meses, tá? Um pouco de estudo nessa parte, tá? Por quê? Porque aqui agora a gente vai entrar na parte mais pesada mesmo, que seria redes neurais. Redes neurais é tão importante um modelo de rede neural que inclusive tem um livro, vou até pegar para vocês. Esse livro aqui é um dos primeiros que eu li sobre machine learning, ele é bem antigo, não sei se vai aparecer na câmera aí. Hands-on, Machine Learning com Scikit-Learn TensorFlow. E metade do livro, eu curiosamente abri bem na parte, daqui para cá ele está falando sobre modelos mais tradicionais, que é essa parte para analistas de dados. Daqui para cá, tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, todas essas páginas são sobre redes neurais profundas, treinamento profundo. Tá? Então, ele divide perfeitamente aqui entre parte 1 e parte 2, e ele já tem esse entendimento na época, um livro acho que deve ter mais de 10 anos, se não me engano, sobre a diferença entre o machine learning mais clássico e o machine learning baseado em redes neurais. E se vocês querem trabalhar aqui nessa camada, na terceira camada, redes neurais vão ser a habilidade mais importante, tá? Porque ele é um modelo, especificamente, que é um mundo à parte. Existe um universo de coisas aqui dentro e mesmo assim a gente vai explorar só um pouquinho do que as redes neurais têm a oferecer. Então, nesse momento, vocês vão ter que entender os fundamentos das redes neurais. É importante que entendam ali o que são tensores, que seria a forma como os dados são representados dentro de uma rede neural, o que é uma rede neural de fato, por que ela é tão importante, por que ela é tão poderosa.
camadas aqui lineares. Como é que a gente faz para, de repente, passar? A gente faz uma passagem na rede. Como é que eu faço para executar uma rede, pedir uma inferência dela? Backpropagation, que é um conceito útil para a gente poder treinar a rede. Funções de perda, que também são essenciais para entender quão ruim ou quão boa está a nossa rede. Otimizadores, que vão ser modelos matemáticos utilizados para a gente poder ajustar os parâmetros aqui dentro e permitir que ela acerte, que ela vá bem ou vá mal. E modelos de redes, como eu já falei em outros vídeos, eles são super úteis, são a base do que vocês vão ver lá quando forem trabalhar com Transformer, tentando replicar algum modelo de linguagem, ou modelos de classificação de imagem, de vídeo. Eles precisam lidar com dados não estruturados. É quase como se esse livro aqui estivesse dividindo para a gente entre dados estruturados, dados tabulares e dados não estruturados. O machine learning mais clássico ele é ótimo para dados estruturados, enquanto que redes neurais são boas para esses dados com uma estrutura um pouco mais confusa, como é a palavra, como é um GPT da vida, por exemplo. E aqui eu teria no final um projetinho que eu coloquei, que é um bem básico, todo mundo sempre coloca isso quando está estudando redes neurais, que é treinar um classificador MNIST, que MNIST ele é um conjunto de dados com cerca de 50 mil fotos com caracteres escritos à mão. Então, são várias imagenzinhas onde as pessoas escreveram à mão, 2, 3, e aí o teu objetivo é construir uma rede neural que pega essas imagens, vão receber vários pixels, tipo 728 pixels, se eu não me engano, e tu tem que passar por uma rede neural, ela tem que ser capaz de prever que caractere é aquele. A gente considera isso aqui um hello world de quem está estudando redes neurais. Tá? Mas tudo isso aqui é a base da base da base da rede neural. Tá? É um conceito tudo bem básico para o que vai vir a seguir. E eu coloquei aqui cerca de 2 ou 3 meses. Tá? E por fim, e aqui vem um grande chute meu. Na verdade, essa parte dos tempos aqui é bem difícil, tá? Eu acho que eu posso estar errando bem nessas estimativas aqui, já peço desculpas. Mas Transformers. Transformer é um tipo de arquitetura de rede neural. Existem muitas arquiteturas diferentes, CNN, RNN, LSTM, redes mais forward pass. E o Transformer é uma arquitetura específica que foi, vamos dizer assim, proposta em 2017, um paper que eu já falei várias vezes aqui, sempre se fala, quando se fala de inteligência artificial, se fala sobre esse paper, que é o Attention is All You Need, da galera do Google, onde eles propuseram uma arquitetura que futuramente iria se transformar no BERT e alguns anos depois iria se transformar nas primeiras versões do GPT. Tá? Então é uma arquitetura muito importante, muito assim, responsável pelo hype que a gente está vivendo em inteligência artificial hoje, por ser o centro das atenções do mundo, porque ela permitiu que a gente conseguisse melhorar, que nossas redes pudessem de fato absorver o conhecimento da nossa linguagem, que ela é algo bem complexo. Os modelos que existiam antes, as arquiteturas de antes, elas não tinham a capacidade de poder lidar bem com a língua, vamos dizer assim, porque eles perdiam relações de longo prazo entre as frases. E o Transformer, ele tem uma arquitetura bem grande, tá? Isso aqui é bem mais complexo que isso, vocês vão, quando começarem a estudar ele. Modelos modernos, por exemplo, os menores modelos possíveis têm 1 bilhão de parâmetros, isso é um modelo micro, 1 bilhão de parâmetros, tá? Existem aqui milhões de parâmetros em cada uma dessas etapas, então o teu objetivo aqui vai ser entender um Transformer. Simples assim, tá? Vai ter que entender o que é tokenização, ou seja, o processo da gente transformar palavras em números, que é como uma rede neural vai poder entender o vocabulário, ela precisa ver números, tá? E isso se dá através do processo de transformar palavras em tokens, tokenização. Entender aqui 3 elementos que aparecem dentro das redes, porque a rede é uma grande reorganização de parâmetros, o número e algumas funções de ativação. Entender o attention, self-attention, positional encoding, que está aqui. E, a partir disso, tentar pelo menos desenvolver uma arquitetura simples de GPT utilizando decoder only. Já é algo que vocês conseguem fazer. E aqui um chute total, tá? Eu acho que dá para fazer em 2, 3 meses, porque a gente está estudando só uma arquitetura. Então, um estudo total aqui de redes neurais até o Transformer partindo do zero em 6 meses. Eu acho que é possível, mas posso estar bem errado. Tá? Então, já peço desculpa se eu errar, galera. Não me xinguem. E aqui o tempo que eu botei, eu acho que é algo em torno de 9 a 12 meses, mas é muito estudo que tem que ter, tá? Porque é um estudo bem complexo, é matemática, são conceitos às vezes abstratos. Para quem nunca viu isso aqui, se vocês nunca tiveram contato com matemática
pelo menos um pouquinho de matemática de faculdade, talvez tenha um pouco de dificuldade aqui, um pouco de dificuldade aqui, então é um pouco chato, tá? Mas se esforçando bem, aquelas 10 a 20 horas por semana, talvez dê para chegar nisso aqui dentro de um intervalo de 9 a 12 meses, tá? Mas conhecendo vocês, sei que vocês ficam no TikTok aí o dia inteiro, vocês não vão conseguir fazer isso aqui, nem a pau. Então beleza, galera, agora a gente já explorou esta camada aqui, que é a IA não generativa, que eu acredito, de novo, ser super útil para quem está trabalhando com dados, embora ela exija uma certa capacidade técnica relativamente alta. Esta segunda camada aqui, que sinceramente eu acho bem difícil, eu acho ela super interessante, ela é bem legal, só que existem poucas empresas na qual vocês poderiam trabalhar com esse tipo de conhecimento. No Brasil, eu particularmente não conheço nenhuma, pelo menos nenhuma de grande relevância, porque é uma área muito específica, ela está muito ligada à pesquisa, e pesquisa é aquela coisa, é necessário colocar muito capital de investimento na frente para talvez colher alguns resultados depois. Então, são poucas organizações que existem aqui que estão desenvolvendo tecnologia nesse sentido, e é um mercado de altíssimo grau técnico. O que eu apresentei para vocês aqui nesse plano de estudo da segunda camada, cara, é um ano talvez para vocês estarem no ponto básico, poder começar a estudar mais profundamente a partir daqui, vou começar a acompanhar os papers, vou começar a desenvolver as minhas próprias redes. Para treinar modelos próprios vão ter que ter muito capital de investimento. E essas empresas aqui, elas têm muito dinheiro, mas elas estão dispostas a torrar grande parte desse dinheiro. E esse é um caminho que eu particularmente acho difícil, tá? Então, optem por essa via em estudar isso aqui se estiverem bem claros quanto ao que querem com o mercado e com a inteligência artificial. Tem um plano bem sólido. E agora eu vou apresentar para vocês a terceira opção, que é onde nós, da Zimov Academy, eu particularmente tenho colocado grande parte dos meus esforços nos últimos tempos, que seria a quarta camada da IA generativa. Essa aqui eu acho onde estão as maiores oportunidades do mercado agora. E do que ela se trata? Seríamos de nós pegarmos modelos que existem aqui, que já foram desenvolvidos na terceira camada e adaptar para negócios específicos, tá? Então eu coloquei alguns exemplos aqui, como por exemplo o YouTube, Photoshop, Instagram, que são algumas empresas que já estão desenvolvendo aplicações que usam esses modelos para, sei lá, no YouTube, gerar vídeo ou analisar perfis, Photoshop, ferramentas de IA generativa do Photoshop para fazer preenchimento de cenários ou edições automáticas, só que existem infinitas outras aplicações em inúmeras outras áreas de negócio. Então, a grande vantagem aqui é nós pegarmos modelos genéricos que são desenvolvidos aqui. Então, por exemplo, o ChatGPT, sei lá, se for lançada a versão 5 do ChatGPT, por mais inteligente que ele seja, a forma como esses modelos são treinados hoje em dia, baseados em arquitetura de Transformer, faz com que eles precisem treinar com todos os dados da internet, aprender com tudo que eles já viram, para dar produto a um modelo genérico. É um modelo que, por mais inteligente que ele seja e tenha a capacidade de ver grande parte da internet, ter acesso a toda a informação, ele só consegue desempenhar tarefas bem feito, de forma bem, vamos dizer assim, super útil, quando empresas aqui de cima pegam esses modelos e desenvolvem ferramentas customizadas para eles, prompts específicos. Então o ChatGPT aqui, por exemplo, se ele fosse utilizado por um nutricionista, dificilmente ele conseguiria superar uma aplicação feita por um nutricionista para, sei lá, dietas low carb para pessoas que têm diabetes. E esse nutricionista desenvolveu alguma aplicação que use o modelo de linguagem aqui do ChatGPT, só que embutido com papers, com dados específicos, com prompts, com ferramentas que só aquele nutricionista sabe que são úteis. E isso aqui é válido para qualquer área. É válido para um médico, é válido para um advogado, é válido para um engenheiro, é válido para um analista de marketing. Então essa camada que está aqui, ela é toda composta por aplicações que são desenvolvidas baseados nesses modelos anteriores. Então é isso que eu vou mostrar para vocês, porque isso aqui é a parte mais legal. Tem muita oportunidade agora, ainda é um grande oceano azul a ser explorado, e vocês vão perceber que o nível técnico, a quantidade de estudo que vocês vão ter que ter é muito menor do que aqui. Tá? Então vamos lá. Diferente dos outros perfis, aqui eu não recomendo que vocês comecem estudando por Python. E por quê? Porque vão existir duas recomendações que eu vou dar aqui. Uma baseada em programação e uma baseada em ferramentas no-code. Tá?
Então, primeira linha de estudo que eu sugeriria aqui é vocês entenderem, se estão começando do zero, fundamentos de IA generativas. Então, vocês vão ter que entender aqui qual que é a intuição, mais ou menos, de uma rede neural, como é que funcionam esses modelos, porque redes neurais são os modelos que embasam os principais modelos de IA generativa de hoje em dia. Então, a gente está falando aqui de LLMs, que são Large Language Models, Stable Diffusion, Flux, tem inúmeras outras arquiteturas aqui para geração de vídeo, geração de áudio, transcrição de áudio. Mas aqui eu estou pedindo para vocês apenas entenderem a intuição desses modelos. Nada de entrar em detalhe, nada de aprender a treinar, nada disso. Simplesmente entender a intuição. Tá? E isso aqui é pouco tempo de estudo vocês já conseguem. Tá? Como esses modelos funcionam, conceitos de prompts, que eu acho que você já deve entender claramente, porque é bem trivial, mas coisas específicas como fine tuning, o que é um fine tuning, quando que a gente faz um fine tuning, o que é RAG, para que serve RAG, qual que é a ideia por trás do RAG, qual que é a diferença entre RAG e prompt, qual que é o conceito de agentes, por que agentes são necessários, tá? Entender quais são os principais provedores de LLMs do mercado, se ater um pouquinho ao mercado que existe. Então, existe a Anthropic, existe a OpenAI, existe o Gemini, existe a Mixtral. Quem são esses principais? Quais são as principais APIs públicas? Mas tudo isso aqui é um estudo teórico, galera. Nada de entrar em muitos detalhes, então eu coloquei aqui 2 semanas. É bem possível, dado que estão estudando aí 2, 3 horas por dia, tá? Mas dá para pegar isso aqui em uma semana. Tem gente que vai demorar um pouquinho mais, vai apanhar um pouco com os conceitos. Pode ser que leve um mês, mas não é nada muito complexo, tá? Segundo passo que eu dou, eu indico para vocês estudarem engenharia de prompt. Tá? Então, engenharia de prompt seria a técnica para nós conseguirmos passar instruções adequadamente para modelos e obter resultados melhores do que instruções não bem estruturadas, né? Então, quais são as estruturas de prompts mais utilizadas? Tipo, como é que eu passo a minha instrução? Como é que eu posso fazer para no prompt destacar alguns elementos e quero que o modelo preste mais atenção? Que ordem eu devo passar as minhas instruções para que aquilo esteja nas zonas quentes do prompt? Porque existe uma diferença entre zonas quentes e zonas frias, onde o modelo costuma prestar mais atenção e levar informações mais em consideração do que se colocado de ordem aleatórias. Tem muitos modelos que são sensíveis a isso. Controles de parâmetros do meu modelo, então temperatura, top key, top p, encadeamento de prompts, como é que eu posso fazer para de repente passar uma instrução e a partir dessa instrução colocar uma sequência de regras para ele desenvolve uma, depois uma segunda, depois uma terceira. Técnicas específicas de prompt, então a gente tem Chain of Thought, que é a cadeia de pensamento, seria eu poder pegar um modelo tradicional como o ChatGPT e por prompt já instruir ele, mais ou menos apresentar um comportamento de raciocínio, como o O3, como o DeepSeek R1. Tá? Eu teria também React, que seria uma técnica para permitir modelos pequenos a tomarem ações, que é o Reason and Act. System Messages, o que são System Messages, quando é que a gente utiliza elas. Como é que os modelos fazem para executar funções, function calling. Tudo isso aqui são técnicas de engenharia de prompt que também é um estudo teórico. Ele exige menos técnica, menos prática para vocês entenderem da coisa. Então 2 semanas aqui, de verdade, tá mais do que bom, tá? Tem gente que vai dizer que não, que é muito pouco tempo, mas cara, dá porque eu não estou exigindo de vocês muita coisa, tá? E aqui vão existir 2 caminhos. Eu vou apresentar para vocês os 2 caminhos ao mesmo tempo. Então vocês podem ir numa linha que eu vou dizer que é a linha que envolve programação e a linha que não envolve programação, no code, tá? E eu apresento essas duas porque, obviamente, elas têm vantagens e desvantagens, uma em relação à outra, de maneira bem resumida, tá? Se vocês forem estudar tudo isso aqui, esse caminho que eu estou mostrando aqui de desenvolvedor de aplicações de inteligência artificial focado em programação, vocês vão ter que estudar mais. As coisas, em geral, elas levam um pouco mais de tempo para serem desenvolvidas, tá? Então, uma mesma aplicação aqui que tu for fazer na linha do Python, que é o que eu sempre recomendo, ela vai ser mais complexa de ser feita do que numa linha, por exemplo, do N8N, que é a plataforma que eu vou indicar para vocês aqui hoje, tá? Mas qual que é a grande vantagem? Vocês têm acesso à customização infinita. Vocês conseguem fazer qualquer coisa com linguagem de programação mesmo, tá? Enquanto que uma ferramenta de no-code, como por exemplo o N8N, vai depender se o que vocês querem fazer já pré-exista dentro da ferramenta. Tá? Então vamos começar com Python aqui em cima. Eu coloquei 1 mês, tá? 1 mês de estudo para pegar só a base. Tá? Então estudar a lógica de programação, estudar as bases do Python, então seriam lá
mesma coisa que antes, assim, né? Tipo, tipos de dados, listas, ifs, for, while, funções, as coisas bem básicas. Entender um pouco ali de requests, que seria a biblioteca para a gente poder mandar requisições para a internet, que isso aqui vai ser bem útil para quando a gente estiver utilizando APIs aqui no canto. Entender como é que a gente faz para usar algumas bibliotecas, instalar bibliotecas, OpenAI, PyDent, usando pip. Nada demais, tá? A gente não vai entrar em nenhuma biblioteca específica, só ficar na base do Python e se colocarem um tempo aqui para estudarem, praticarem um pouco de lógica de programação também, podem colocar porque é bem útil, tá? Tem gente que um mês vai ser muito pouco, tá? Isso eu posso deixar bem claro. Tem gente que vai apanhar para colocar todo esse conteúdo dentro de um mês. Beleza, então esse aqui seria a linha da programação, tá? Se nós fôssemos para a linha de uma ferramenta no-code, que eu vou recomendar o N8N, e o que é o N8N, né? Ela é uma plataforma, não sei se eu posso definir como plataforma, que te permite programar e desenvolver automações utilizando fluxos de blocos. Então eles pegaram bases da programação, tá? Simplificaram bastante e colocaram numa estrutura toda visual. Então aqui do lado a gente colocou um exemplo para vocês verem mais ou menos do que eu estou falando, porque toda a programação que no Python é feita com código, no N8N é feito encaixando blocos. Então vocês têm que entender aqui como é que seria uma estrutura de criação de fluxo, qual que seriam as lógicas de bloco, como é que vocês fazem para poder integrar com as principais integrações que já estão pré-desenvolvidas dentro da plataforma. Essa é a grande vantagem de uma ferramenta no-code. Quanto que numa linguagem de programação tu teria que acessar essas bibliotecas que integram as coisas por ti. Nessas ferramentas aqui, elas muitas das vezes já estão pré-integradas e existe uma gama bem grande de integrações dentro do N8N. Consegue integrar com Gmail, com Notion, com Google Sheets, com APIs externas, com WhatsApp, com Telegram, com muita coisa. E entender como é que a gente faz um agendamento de execuções lá dentro. Como é que eu faço para ele executar aquele código ou aquela aplicação que eu estou desenvolvendo rapidamente. Tá? E aqui eu coloquei que pelo menos para as bases do N8N, cara, uma semana está de bom tamanho. É bem simples, tá? Bem simples mesmo. Tipo, eu fui estudar N8N, comecei a estudar há poucos meses atrás e 2 dias já peguei tudo. Principalmente se você já tem uma base sobre lógica de programação aqui em cima. Qual que é o próximo passo dentro do Python? E também qual que é o próximo passo dentro da linha do no-code. Então, no Python, vocês vão começar a entender como é que vocês fazem para montar fluxos de trabalho utilizando o LangChain, que é uma biblioteca que eu considero que é a maior biblioteca do mundo hoje para isso. Eu acho que, sei lá, diria que 90% das aplicações que vocês veem por aí de inteligência artificial são feitas com o LangChain, tá? Das aplicações em si, não dos modelos, porque ela é a mais popular mesmo, ela é bem grande e ela te permite fazer qualquer coisa com o modelo de linguagem. Então aqui eu coloco, entendam como utilizar aqui a API da OpenAI dentro do LangChain. Existe um módulo para poder acessar lá o ChatGPT, passar prompts e coisas assim. Vamos entender como é que a gente faz o LangChain para poder montar cadeias, tá? E vai envolver construir prompt, encaixar um modelo de linguagem, definir parâmetros do modelo de linguagem, eventualmente pegar essa resposta, parsear a resposta, jogar em outro prompt, jogar em outro modelo de linguagem, fazer alguma estrutura um pouco mais complexa. Então, por exemplo, se eu quisesse desenvolver o roteiro desse vídeo do YouTube, eu poderia montar uma chain dentro do LangChain dizendo, cara, primeiro eu vou te passar esse tópico, eu quero que tu pense em 10 ideias de introdução que eu poderia desenvolver, escolha dessas ideias qual é a melhor, desenvolva agora a introdução, a partir da introdução desenvolva a continuação, desenvolva a conclusão, revise. Tudo isso poderia ser uma cadeia de pensamentos aqui feita no LangChain. Tá? Como é que a gente faz para induzir memória, tá? Para fazer os modelos se lembrarem do que a gente está conversando, porque os modelos, em essência, eles não têm memória. Tá? Partes legais aqui, como é que a gente faz para desenvolver ferramentas customizadas. Isso aqui, cara, isso aqui, ó, deixar bem marcado. Eu acho que é uma das grandes diferenças entre a gente ir pela linha de cima ou pela linha de baixo. Tools. Por que eu digo tools? Porque com programação a gente consegue desenvolver qualquer ferramenta, qualquer coisa mesmo, tá? Se eu quiser desenvolver, sei lá, eu tenho um robô feito com Arduino, tá? E eu quero fazer com que esse robô ande pela minha sala aqui, pegue, sei lá, a sujeira que está no chão e volte para mim aqui e jogue no lixo, por exemplo. A lógica disso, da ferramenta de controle dele, eu poderia toda desenvolver com Python, caso não exista a priori, e dar essa opção de controlar o robô para um modelo de linguagem. Então eu poderia simplesmente dizer assim, cara, faça o seguinte, ChatGPT, pega o meu robô que eu te dei aí, eu quero que tu faça ele limpar minha sala lá. Enter. E o ChatGPT vai perceber que ele tem acesso a uma ferramenta que está aqui,
vai começar a executar comandos no robô e vai levar ele para a sala. E dentro de uma linha como, por exemplo, o N8N, isso aqui só seria possível se alguém já tivesse desenvolvido a priori, para mim, uma ferramenta de controle de robô desse jeito, que é, eu diria que é quase impossível, porque só vocês sabem a necessidade do que vocês querem. Tá? Então, usar uma linguagem de programação, a grande vantagem está aqui. Vocês conseguirem construir ferramentas customizadas para ir no detalhe especificamente do que vocês querem. Pô, eu quero analisar os dados das minhas campanhas de marketing desse jeito. Eu quero construir um relatório, montar um relatório para o meu chefe e o PDF tem que ter estruturado desse jeito, com essas cores. Quero que aqui vá uma imagem, aqui eu quero um link desse jeito, aqui eu quero uma outra coisinha, um detalhe específico. Todos esses detalhes, a customização na vírgula, é o que vocês conseguem com programação que a linha de baixo não dá. Tá? Essa é a principal diferença para vocês, é capacidade de customização. Aqui embaixo, vocês vão entender como é que a gente faz para usar reg dentro dos modelos de linguagem, como é que funcionam os vector DBs aqui dentro e como é que a gente faz para construir agentes. Para esse processo aqui eu coloquei 2 meses, tá? Porque aqui vai envolver bastante prática, testar modelos diferentes, testar chain, entender esses conceitos dentro do LangChain. E indo agora para a linha do N8N, é a gente entender como é que a gente faz para utilizar modelos de linguagem para agentes dentro do N8N. Tá? Então aqui eu quero só a parte básica, daqui para cá. Daqui para cá eu quero que vocês foquem no bloquinho de inteligência artificial do N8N. Entender como é que a gente faz para colocar variáveis dinâmicas dentro do prompt. Como é que eu posso fazer para encaixar MCPs e ferramentas que já existem nos meus modelos de linguagem? E aqui eu até coloquei 3 exemplos de PDF. Desenvolvo um robozinho para atendimento no WhatsApp. É bem fácil de fazer isso aqui no 8N. Com Python é um pouco mais chato, por conta da API do WhatsApp, que é muito, muito, muito ruim. Desenvolver aí um agente de análise de PDFs. Então, sei lá, passo um PDF, coloco uma pasta no Google Drive. Toda vez que eu colocar um PDF numa pasta do Google Drive, ele vai baixar aquele PDF, fazer a leitura daquele texto, jogar num modelo de linguagem, pedir para o modelo resumir, gerar uma mensagem que vai para mim no meu WhatsApp, por exemplo, ou salvo na tabela do Notion. Esse tipo de integração usando inteligência artificial é possível com o N8N bem fácil. Agendamento de calendário, sei lá, imagina que vocês querem fazer um chatbot que alguma pessoa mande uma mensagem para vocês no WhatsApp, vocês são, sei lá, um advogado, um médico, e eu quero agendar consultas. Dá para fazer um robozinho de atendimento que ele, a pessoa diz, oi, tudo bom? Eu quero marcar uma consulta com o doutor tal, qual o horário? E o próprio robô ele já olha, o calendário dele está assim, você pode fazer um apontamento aqui. Quer marcar? Sim. Legal, te mandei a confirmação por e-mail. Tudo isso aqui pode ser feito dentro do N8N. Também pode ser feito junto com Python, mas esse tipo de coisinhas aqui é bem fácil. Dentro do N8N tem vários projetos já que já são bem úteis. Tá? E aqui para o final, coloquei mais uma opçãozinha, mais um caminho a mais aqui. Talvez ele seja opcional, tá? Que é trabalhar com sistemas multiagentes, mas eu acho que faz sentido colocar também, que é como é que eu faço para poder combinar múltiplas instâncias aqui de modelos do LangChain entre si e dar a elas diferentes ferramentas, cada uma desempenha um papel diferente. Ou como é que eu faço para trabalhar com LangGraph e CrewAI, que são 2 bibliotecas bem boas aqui para trabalhar com sistemas multiagentes. Dá para ir em uma ou em outra. Como é que eu faço o deploy desses meus sistemas com Fast API? Como é que eu coloco isso aqui dentro de um back-end? E isso aqui é legal, porque assim, quando vocês optam pela linha de cima e decidem, cara, eu vou começar primeiro pelo caminho mais difícil, que é estudar programação, e vou fazer esse caminho aqui de baixo. Fica muito mais fácil, ele é muito mais trivial, porque aqui, quando vocês percorrem para aprender isso aqui, tudo isso aqui vai ser muito, 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 muito mais fácil. O contrário nem sempre é verdade, tá? Vocês vão começar por aqui, vão entender algumas coisas do N8N, quando forem para o Python, vocês vão perceber que tem bases que se perderam, porque algumas coisas aqui elas são simplificadas. Essa abordagem aqui, ela é derivada desta, né? Tipo, esta da origem a esta, só que com simplificações. Uma outra visão que eu quero passar para vocês aqui em relação a diferenças, né, entre usar uma linha de programação e usar uma linha de no-code. E isso aqui é válido não só para IA, mas para qualquer coisa que vocês forem fazer. Eu gosto de ver programação útil em 3 áreas diferentes. Se uma dentro de 3 coisas estiver presente no que vocês querem fazer. Programação é útil para analisar dados, é útil para automatizar tarefas e é útil para construir sistemas personalizados. 3 coisas. A linha do no-code, especificamente quando eu falo de N8N, e aqui é muito
vamos dizer assim, é muito parecido, muito análogo a eu falar, por exemplo, N8N, ou Make, ou Zapier, ou DeFi. São plataformas que têm uma certa... são muito parecidas com a proposta do N8N. A gente vai estar falando de automações apenas. Eu dificilmente vou estar conseguindo fazer análises de dados sólidas com o N8N ou construindo sistemas personalizados, porque se vocês quiserem, de repente, desenvolver um front-end para a tua aplicação, vocês não vão conseguir aqui dentro. É necessário ir para uma outra linha. N8N é automações. Chega uma hora do dia, acontece tal coisa, quero que execute essa sequência de passos, ou alguém manda uma mensagem e triga algo em algum sistema e, novamente, uma sequência de passos é executada. Python não. Python, a linha da programação, ela é mais complexa. Ela te permite tudo isso. Analisar dados também, te permite construir sistemas personalizados. Tu quer criar uma interface e criar uma startup utilizando programação, aqui por cima vocês podem. Aqui eu coloquei mais ou menos com uma diferença de 5 para 6 meses de estudo, enquanto que aqui a gente em 2 meses, fazendo todo esse caminho aqui, cara, tu já consegue estar desenvolvendo boas coisas, tá? O comentário que eu queria fazer é que portas cada um desses caminhos abre. Tá? Então eu vou começar com o caminho de baixo, que eu acho que já existe até um mercado que está se consolidando bem no Brasil. E é uma grande oportunidade para quem está indo na linha do no-code, que é criar agências de integração de inteligência artificial, caso vocês queiram empreender. Tá? Então, por exemplo, tem muita gente que já está ganhando dinheiro de verdade construindo agências onde propõe e oferece alguns serviços para empresas do tipo, cara, eu vou automatizar o teu atendimento, vou substituir todo o teu time de vendas por robôs utilizando modelos de linguagem e tomada de decisões e, enfim, tu já consegue fazer isso perfeitamente por aqui, não precisa mesmo tocar em uma linha de código, lá no WhatsApp tu consegue fazer tudo isso. E, cara, por mais que existam muitas pessoas já trabalhando nisso, oferecendo esse serviço, eu acho que eles não devem ter pego nem 1% do tamanho do mercado ainda. Porque, cara, pensa em vocês, quantos médicos, quantos nutricionistas, quantas empresas médias, pequenas, escritório de contabilidade, toda a economia como um todo, tentem entrar em contato vocês aí com as empresas para vocês verem qual percentual delas de fato já está automatizados com o IA. É um percentual muito baixo. Então tem muita oportunidade para simplesmente oferecer um serviço aqui de automação com chatbot, por exemplo. E dá para ganhar bastante dinheiro já. De verdade mesmo. De verdade, tá? Eu acho que é uma via muito sólida. Eu acho, inclusive, mais fácil de percorrer essa via por aqui e é um serviço que agrega muito valor para as empresas porque corta custos, né? Consegue cortar custos e, enfim, é óbvio que gerarão demissões, principalmente para quem está trabalhando com atendimento, mas infelizmente a IA aqui ela é muito mais eficiente, muito mais rápida, trabalha 24/7, comete menos erros e é uma via bem sólida. Mas essa linha de baixo não para por aí, porque vocês podem oferecer inúmeros outros serviços. Podem fazer automações para as empresas, que nem eu comentei aqui. Podem fazer serviços específicos de, quero automatizar a análise de relatórios, quero automatizar a parte de atendimentos para médicos, para profissionais autônomos, né? Então tem muita linha indo nessa parte aqui, envolve um conhecimento técnico mais baixo e o nível de resultados que conseguem gerar é bem bom. Qual a recomendação que eu dou caso vocês queiram ir por essa linha? Quero montar a minha agência de inteligência artificial. Escolha um nicho. Tá? Então, cara, eu vou focar só em médicos. Aprende a construir prompts e agentes que são bons para trabalhar com médicos, que vocês vão perceber que cada tipo de nicho que vocês forem pegar vai necessitar um certo conhecimento técnico diferente, certas especificidades. E aprendam a ofertar e trabalhar com esse nicho. Vamos ver que as portas vão começar a se abrir muito mais. Então, escolhi um nicho de medicina. Quero só ajudar médicos a agendarem consultas e fazer os secretárias de médicos, por exemplo. Os médicos vão falar entre si, vão se recomendar e as portas vão se abrir. Então, escolham um nicho e escolham um produto. Tá? E vão nessa linha. Uma outra possibilidade é vocês utilizarem todo esse conhecimento aqui e automatizarem as coisas dentro da própria empresa de vocês ou dentro da tanto do emprego de vocês quanto caso sejam empreendedores das rotinas dos processos atuais. Isso aqui vai dar visibilidade caso vocês sejam CLT ou assalariados, não sei. E vai dar muita visibilidade porque é algo que vai gerar muito valor para a empresa, vai economizar muito dinheiro, vai gerar tempo. Então é um combo de ferramentas aqui muito legal, tá? Muito legal mesmo. Qual que é o ponto negativo disso daqui? Por ser um caminho mais simples, existe muita competição. Então, se vocês colocarem, por exemplo, no YouTube, agência de inteligência artificial, vocês vão ver que existem inúmeros canais, 50, 100 canais diferentes de pessoas dizendo
como estão fazendo para faturar, sei lá, 10 mil reais por mês, 20 mil reais por mês. Existem muitas empresas agora com isso, porque é um pack de habilidades acessível a todos, tá? Então, invariavelmente, vai ter muita competição e pode ser que depois de um certo tempo as coisas se tornem mais difíceis. E o segundo ponto negativo que eu sempre falo está aqui, está na parte das customizações. Vocês só vão conseguir desempenhar as tarefas na qual as ferramentas que vocês têm já possuem ferramentas pré-desenvolvidas. Tá? Qualquer coisa além, mais customizado, vocês não vão conseguir. Agora falando um pouco do caminho de cima. O caminho de cima ele vai ter todas as possibilidades que o caminho de baixo dá. Então, automatizar tarefas, fazer chatbots de WhatsApp, agendamento de tarefas, qualquer uma dessas, com acesso à customização infinita. Então, vocês conseguem fazer qualquer coisa, qualquer funcionalidade que a empresa de vocês queira pedir ou o cliente de vocês pedir, vocês conseguem, mas também conseguem englobar aquelas outras duas habilidades que eu falei, construção de sistemas e análise de dados. Então vamos supor que vocês estejam oferecendo um serviço ou queiram desenvolver alguma solução para a empresa na qual já trabalham, que envolva análise de dados. Pô, eu quero montar um agente de inteligência artificial para poder fazer todo o parseamento de dados, fazer toda a engenharia de dados ou a análise em si, analisar os dados por conta própria. Só é possível nessa linha aqui de cima. Existem algumas startups, por exemplo, que me chamam muita atenção, de análise de dados automatizada com agentes, onde eles oferecem serviços onde você consegue plugar os seus dados lá e ela automaticamente já conversa com ele através de um chat e ter acesso à análise totalmente feita por agentes de inteligência artificial. E esse tipo de funcionalidade vocês podem construir porque Python vai dar essa flexibilidade de poder ir por qualquer um desses caminhos. A segunda vantagem, vocês conseguem construir sistemas personalizados, o que significa que vocês podem construir startups e empresas com, vamos dizer assim, valor agregado potencial além das automações que são feitas aqui, porque vocês vão conseguir desenvolver front-ends, vão conseguir desenvolver aplicativos, vão conseguir desenvolver back-ends robustos. Tá? Então isso aqui dá, obviamente, esse espectro de possibilidade muito, muito maior ao custo de ter que estudar mais. Tá? De ter que passar mais tempo estudando e gastando um pouco mais de tempo codando. O que eu indico? A resposta que eu vou dar aqui, obviamente vocês não querem ouvir, ninguém nunca quer ouvir quando eu digo isso, mas depende. Depende do que tu quer, depende do teu objetivo, depende até onde tu quer ir. Tá? E eu não sei se eu fui 100% claro em relação a cada um desses caminhos aqui, qual vocês deveriam seguir. Eu, por exemplo, estou indo nos dois. Tá? Eu comecei a estudar isso aqui, masterizei esse caminho aqui, porque agora quando eu vou por esse caminho aqui, quando eu decido que uma aplicação precisa de uma automação mais simples, eu já tenho todas as bases aqui. Se eu sentir que faltou alguma ferramenta aqui, eu posso vir no Python, desenvolver alguma ferramenta, desenvolver algum MCP e colocar dentro desse fluxo. Tá? Então fazer os dois caminhos, eu acredito que é a forma do profissional ser o mais completo possível. Então tudo é uma questão de objetivos. Tá? Onde que eu aprendo isso, Rodrigo? Como é que eu aprendo cada um desses perfis aqui? Todo esse conhecimento, vocês sabem, existe na internet de maneira gratuita por aí, existe no próprio ChatGPT, podem ir conversando com ele, existem livros, tudo que eu passei aqui já dá para vocês fazerem por conta própria. Tá? Mas é claro, na Asimov a gente tem todos eles, não, quase todos eles. A gente tem o primeiro perfil, nós temos uma trilha chamada Python para Data Science e Machine Learning, que a gente faz todo esse caminho aqui para vocês, tá? Todo passo a passo, mastigadinho, com cursos, projetos. Este perfil aqui nós optamos em não colocar na plataforma, porque seria muito tempo para poder desenvolver ele e a gente não percebeu que existiria tanto valor agregado de mercado, vamos dizer assim, infelizmente. Por conta dessa dificuldade de empresas serem mais restritas, o conhecimento técnico ser muito avançado, o próprio nível de suporte que a gente teria que dar seria bem avançado. Tá? E esse caminho aqui, nós já temos esse caminho aqui desenvolvido, se chama Trilha Aplicações IA com Python. Ela é, na minha opinião, eu não encontrei até agora uma trilha ou um curso com mais horas e com mais projetos e mais completo do que o nosso na internet. Tá? Minha pesquisa pode ter sido falha, eu admito, mas a gente já tem mais de 60 horas de conteúdo sobre isso, espalhados em diversas aulas, diversos projetos, diversas aulas eletivas que vocês podem fazer para ir agregando conhecimento nesse caminho. E nós estamos desenvolvendo uma trilha aqui na linha de N8N, que vai se chamar Automatize Qualquer Coisa com N8N.
Tá? Então a gente vai ensinar vocês tudo isso daqui. Vai estar disponível no plano total da Zimov. Também vocês vão ter a possibilidade de adquirir esse plano à parte, caso se interessem. Ele vai ser por um valor bem mais acessível do que as trilhas que a gente tem aqui em cima, por conta dessa necessidade de aprendizado menos reduzido. Então, dependendo de quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, pode ser que essa trilha aqui já tenha sido lançada. Espero que possa ter ajudado vocês a entender um pouco desse mundo da inteligência artificial. Não é simples mesmo. Peço desculpa se eu esqueci algum conceito aqui, porque eu tentei agrupar da melhor forma que eu pudesse para condensar esse conteúdo, e mesmo assim eu sei que eu esqueci muita coisa. Não abordei aí CNN, RNN, Reinforcement Learning. Infelizmente não abordei por conta de não dar tempo para poder entrar em mais detalhes sobre essa terceira camada aqui, que é a que eu mais gosto agora, que eu mais indico para todo mundo que está começando a estudar inteligência artificial. E espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, deixa nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo.